gente vai conversar agora com a Leocádia Costa, que é coordenadora do projeto Braille Quintana. Leocádia, bom dia. Bom dia, Sara, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar falando com você, em especial sobre esse belíssimo projeto Coleção Mário Quintana para Infância em Braille, ou seja, esse material maravilhoso que muitos de nós tivemos contato na nossa infância, hoje em dia será disponível também para aqueles que têm dificuldades ou não têm totalmente a visão. Exatamente. Esse projeto ele nasceu em 2007, né? Quando a gente começou a perceber nas comemorações do centenário do Mário Quintana que haviam poucas ações voltadas para o público de cegos, né, dentro do centenário. Então, nós pesquisamos, a Carolina Costa e eu, começamos a pesquisar como é que se poderia atender esse público, né? E aí, então, nós lançamos em 2007 o primeiro kit, que foi esse kit criado pela Prata, com a Rua dos Cataventos, que foi a primeira publicação para o público adulto, né? Uhum. E na sequência a gente já trouxe o conteúdo mais infanto-juvenil com a obra também do Mário Quintana, né? Que deixou pra gente 5 volumes de poesia voltados para as crianças, né? Desde a criança que está em fase de alfabetização, que é o Batalhão das Letras, o primeiro livro que ele lançou, até a criança que já tá ficando um garoto, né? Que foi o último livro, O Sapato Furado. Então, nós pesquisamos e vimos que realmente com esses conteúdos a gente conseguiria atender um público bastante extenso em rede escolar. E aí que nós começamos o projeto, né? Na sequência dessa primeira etapa, que foi a Rua dos Cataventos. Agora, Leocádia, é muito interessante porque há uma escolha, né? Quando você pensa em produzir obras literárias para pessoas com deficiência visual, para cegos, se pensa ou em CDs, né? Ou em as obras transformadas em áudio com a leitura de alguém, ou então em braille. Vocês também tiveram essa escolha, não é mesmo? Na realidade, assim, a gente foge um pouco do caráter de audiobook, né? A ideia é a seguinte: o kit ele apresenta hoje, nessa versão, uma edição que é totalmente integrada. A gente tem o Braille junto com a fonte ampliada, que é uma fonte um pouco maior, né? A fonte 26, mais ou menos. Então, num caractere bem grande, que é para as crianças e para as pessoas que têm uma visão parcial, né? E o Braille, evidentemente, para as pessoas cegas, né? E junto com esse material, a gente tem toda uma apresentação gráfica bastante dirigida, né? Porque a pessoa possa enxergar dentro desse material algumas imagens. Então a gente trabalhou com vários ilustradores, cada volume da coleção tem o seu ilustrador, tem o seu design gráfico e tem a sua equipe de trilha sonora. Que é ótimo, é feito então com texturas, com relevos esses desenhos? Algumas ilustrações de cada edição tem textura, tanto a textura high gloss quanto a textura um pouco mais áspera, né? Para que a gente consiga trabalhar essas imagens, né? Para o público também ter a noção das formas, né? Explica o que é o high gloss, por aqui não tem proximidade com esses termos gráficos. O high gloss é uma aplicação envernizada, é como se fosse assim uma camada, né? De brilho que vai em cima daquela imagem. Então, por exemplo, nós temos no Batalhão das Letras a letra Y, né? Uhum. Que tem a letra dos diabos, né? Então, tem uma imagem de um diabo e com a letra Y e alguma coisa de fogo, né? Lembrando esse aspecto mais assim demoníaco, né? Daquela criança que é um pouco mais tinhosa para aprender, né? Então ali a gente colocou uma aplicação em high gloss, né? Até para poder trabalhar essas questões assim do fogo, né? Que forma é essa? Como é a forma da letra Y, que é totalmente diferente da forma da letra em braille, né? Então a gente tem essa aproximação e uma tentativa também de trazer um pouco dessas imagens, né, para que as pessoas possam interagir com o livro, não só da forma escrita, mas da forma visual também, né? Olha, a direção desse trabalho de vocês, ela é para mais de 46 mil jovens e crianças com deficiência visual. Nós temos um grupo aí muito importante, um grupo que consome no sentido de ter vontade realmente de conseguir esse tipo de material, de ter o direito também, né, de acompanhar um livro com essa leitura em braille, aqueles que, enfim, já
foram iniciados no Braille. Como é que as pessoas estão recebendo esse trabalho já? Olha, no lançamento a gente teve já um pouco disso, né? Do retorno justamente de como cegos, né, receberam a proposta. E a gente teve um depoimento de uma avó que esteve presente no lançamento. Ela é cega, foi casada durante muitos anos com um rapaz também cego, e ela agora é avó, né? E ela nos relatou que pela primeira vez ela ia ter condições de ler para a neta dela as histórias do Mário Quintana, a poesia do Mário Quintana. Né? E a neta, claro, não cega, né? Não, os filhos que ela teve, não todos enxergam, né? E a neta também. E ela disse que tinha uma dificuldade muito grande quando os filhos eram crianças, porque praticamente todas as publicações em Braille que a gente conhece, a grande parte são publicações brancas, né? Até tem um termo que a gente chama para as bibliotecas, são as bibliotecas brancas. Então, ela diz que para uma criança, para aprender a publicações brancas, criança, né? É importante que as imagens também sejam apresentadas, né? Então ela tinha muita dificuldade em ler essas histórias e em prender a atenção dos filhos, né? Porque eles não ficavam, eram livros que não chamavam, não tinham nenhum atrativo. Leocádia, então, brancas porque não tem imagens, são só escrito em Braille. A publicação em Braille, né, especificamente em Braille, ela geralmente é com capa transparente, espiral e a página em branco. Né? Isso é uma característica muito forte, porque existe um caráter exclusivo, né, dentro do público, né? Por que se fazer uma edição trabalhada graficamente se as pessoas não enxergam, né? Só que o nosso desejo sempre foi o de poder inserir as pessoas que não enxergam dentro de um contexto que é muito mais amplo, né? A gente tem hoje esse material sendo distribuído nas escolas, nas fundações, nas salas de pesquisa, enfim, aonde tiver uma criança cega dentro do Rio Grande do Sul, a gente está alcançando esse material. São 96 instituições que vão receber. Então, essas crianças estão cercadas dentro das instituições de professores, né? Algumas crianças dessa vez vão receber esse kit para ficar com ele em casa. Então tem pais, tem mães, tem irmãos, enfim, existe toda uma comunidade que cerca, né? Não são pessoas excluídas do dia a dia, né? Certamente. Então a ideia é justamente essa, poder fazer com que as pessoas possam dialogar, né? E que inclusive dentro de sala de aula, a gente tem hoje tantas turmas que são interativas, né? Que tem crianças com N limitações, perto de crianças que, né, são um pouco mais não tão limitadas nesse aspecto, né? Então, fazer justamente com que eles possam dialogar, né? Daqui a pouco uma criança que enxerga está comentando aquela mesma obra que a criança que não enxerga está lendo em Braille, está tendo a possibilidade de poder escutar um áudio também trabalhado artisticamente. Então, a ideia justamente é inclusiva, né? Por isso que a gente pensa a coleção de uma forma, assim, muito, muito dentro do que existe no mundo, né? Agora teve uma participação importante também da sobrinha do Mário Quintana, da detentora dos direitos, que é a Helena Quintana. A Helena é parceira da gente desde a primeira etapa, né? A Helena cedeu os direitos para toda essa publicação, desde a Rua dos Cataventos, né? E a coleção não foi diferente. Ela participa da coleção, ela faz a apresentação do Pé de Pilão, que é um espetáculo de teatro que alguns anos atrás ela montou com a Companhia Escalafobética, que ela dirigiu, né? E ela apresenta o Pé de Pilão, ela conta no CD como é que o Mário Quintana escreveu, né, essa obra, de que maneira, enfim, o texto foi surgindo e aquelas palavras foram fazendo a história que é o Pé de Pilão, né? Então ela participa, ela é uma incentivadora e uma entusiasta, assim, da ideia, né? No dia do lançamento nós conversamos muito sobre a questão de como havia ficado a coleção, né? E ela estava muito satisfeita com o resultado, inclusive já levou esse material para o Rio, que ela, enfim, a editora dela é de lá, né? Então é um material, assim, que tem total participação da família, né? Leocádia, para quem tiver interesse, quem quiser adquirir, como é que está sendo feita essa distribuição? Bom, essa primeira tiragem, ela tem essa distribuição dirigida, né? É uma distribuição que vai atingir, então, essas 96 instituições nos 43 municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, ela é bem dirigida, ela deve estar chegando ao público agora a partir do dia 8, né? Os kits
estão todos feitos, e ela se compõe dos 3 volumes da obra impressos, né, os 3 CDs de áudio e o DVD, que é um conteúdo que tem o texto crítico do Armindo Trevisan, as fotos da Dulce Elfer, e que procura, assim, deixar o professor ou a pessoa que for receber esse material na instituição bem informado do que trata essa coleção, né? O que tem ali em termos de conteúdo, como é que o professor pode também iniciar um trabalho dentro da sala de aula, né? Então, nesse momento a gente tem esse caráter de distribuição, ela não é comercializada, é uma distribuição gratuita, né? E dirigida para esses espaços. A nossa ideia é de fazer uma distribuição não somente assim por remessa, encaminhar os exemplares, mas de principalmente ir em cada escola e poder levar esse conteúdo diretamente para os professores, né? E para as crianças, né? Perfeito. A gente tem essas 54 crianças que vão receber os kits, então a gente quer entregar esse material e ver também como é que eles vão receber essa proposta, né? Leocádia Costa, coordenadora do projeto Braille Quintana, coleção Mário Quintana para a infância. Leocádia, um grande abraço, muito obrigada pela entrevista. Eu que te agradeço, muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade de estar divulgando esse trabalho.